Eu sou o professor Elmano Ramalho Cavalcante. Esta é a primeira aula do curso de redes de computadores. Nessa primeira aula, eu irei explicar o que é a internet. Sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. O material das aulas é em grande parte baseado no livro bem conhecido de Kurose, intitulado Redes de Computadores e a Internet, uma abordagem top-down. Essa aqui é a 6ª edição disponível em português. Existem versões mais recentes. Bem, então vamos aprender o que de fato é a internet e como ela funciona. Primeiramente, vamos ilustrar aqui um exemplo de algumas redes de computadores. Você tem aqui em cima uma rede móvel. Tá? Sempre que você está usando o seu smartphone, você está conectado na rede móvel 4G, por exemplo. Então você está dentro de uma rede móvel, ok? Conectado à torre de telefonia celular. Esse símbolo aqui, tá, ok? E essa torre de telefonia celular está ligada a equipamentos. Um exemplo aqui, um roteador, que é um elemento essencial para o funcionamento de uma rede e da internet como um todo. Esse roteador está ligado aqui a uma outra rede, uma rede do que nós chamamos de ISP, que nada mais é do que o provedor de serviço de acesso à internet, como por exemplo a Vivo, a NET, a Claro, a TIM, BrisaNet. E você pode ter provedores em nível local, regional ou em nível nacional. E aí, para você poder estar conectado à internet, você tem que estar ligado a um provedor, ok? Outros equipamentos muito usados em redes são, por exemplo, o ponto de acesso, que aqui está com o nome de estação base. Então você tem aqui esse elemento aqui, que representa um ponto de acesso, ou access point, a gente chama AP. Ele permite nada mais do que a conexão dos dispositivos móveis à rede. Além do ponto de acesso, temos também o modem, que dependendo da rede que você está conectado, vai ser necessário. Então aqui você tem um modem, que vai estar interligado aqui à rede, à infraestrutura, passando por vários postes, por exemplo, até chegar no modem do provedor, que por sua vez vai estar conectado a vários roteadores. E aqui embaixo tem um exemplo de uma outra rede, no caso de uma rede maior, empresarial, corporativa, como de uma escola ou de uma empresa. Aqui você tem um outro equipamento muito comum que se chama switch, que é esse quadrado aqui. Ele, nesse caso aqui, está conectado a outros roteadores. Temos aqui um outro ponto de acesso sem fio para a rede Wi-Fi. E um outro elemento muito comum nas redes são os servidores, simbolizado pelo gabinete aqui. Então veja que uma rede de computador contém vários tipos de equipamentos. Você tem os que representamos computadores, mas que na verdade pode ser qualquer tipo de equipamento que acesse a internet, né? Nós chamamos de host ou de sistema final, porque representa qualquer tipo de equipamento, tá? Que vai hospedar aplicações. Host significa hospedeiro, tá? Ou sistema final, porque é o sistema que o usuário vai estar usando. Então temos vários tipos de equipamentos que acessam a internet hoje em dia. No início era só computador. Hoje temos smartphone, smart TV, câmeras de segurança, impressora, videogame e tantos outros, tá? Esses equipamentos, geralmente, eles vão se comunicar com o servidor. Temos os roteadores, que eles vão encaminhar os dados pela internet. Temos switch, para interligar os equipamentos. Modem, nós vamos entender para que é usado. Temos o ponto de acesso à estação base de uma rede como Wi-Fi, por exemplo. E na telefonia, na rede móvel, nós temos a torre de telefonia celular. Tá, então, antes de falar na internet, né, vamos imaginar isso aqui. Temos várias redes interconectadas. Redes de empresas, redes domésticas, na sua casa.
e todos estão conectados a provedores. Tudo bem, então a internet é você imaginar isso aqui em escala mundial. Milhões de redes interligadas. E o que seria de fato a internet? Bem, nós temos bilhões de elementos de computação, bilhões de equipamentos conectados, interligados, por meio de várias redes. E a internet é essa rede mundial de equipamentos, não só de computadores, mas hoje em dia de quase tudo. E uma coisa muito importante para entender são os tipos de enlace de comunicação. Quando a maneira como o seu computador está conectado à rede, pode ser de forma bem simplista, né? Pode ser uma rede cabeada ou pode ser por rede sem fio. Então, se tiver por Wi-Fi, é rede sem fio, transmissão por radiofrequência, ondas eletromagnéticas. E se for por cabo, pode ser por vários tipos, né? Pode ser por cabo de fibra óptica, que é mais recente, o cabo de cobre, cabo de par trançado, cabo coaxial. Então você tem vários tipos de enlace de comunicação. O enlace é o link. Enlace em inglês é link, que a gente usa muito, né? Diz que o link caiu, né? Quer dizer que o enlace de comunicação quebrou, né? Caiu a conexão. E você pode fazer uma seguinte analogia. Assim como nós temos vários tipos de transporte, de meio de rodovia, por exemplo, entre duas cidades, você pode ter uma estrada de terra, uma estrada de paralelepípedo, uma estrada asfaltada. Assim são os tipos de enlace de comunicação entre um computador e um roteador, por exemplo. Você pode ter o sem fio, que seria mais ou menos como o transporte aéreo. Certo? Então, a comunicação entre equipamentos, entre computadores, você pode fazer muitas analogias em como a sociedade funciona. Além dos enlaces de comunicação, que nós vamos estudar em detalhes depois, temos os roteadores, que são a peça-chave para o funcionamento da internet ou de qualquer rede. O que é que eles fazem? Eles encaminham os pacotes, que são nada mais do que blocos de dados. Então, sempre que você está usando a internet, mandando uma mensagem no WhatsApp, assistindo um vídeo, navegando na web, no navegador, você está recebendo e enviando dados, que pode ser texto, imagem, áudio, vídeo, e esses dados são enviados em blocos, que nós chamamos de pacotes. E os roteadores são os responsáveis por fazer esse encaminhamento ao longo da rede. Então, a internet oferece, o que de fato a internet oferece? É uma infraestrutura de comunicação, tá? Que vai permitir o quê? A execução de aplicações distribuídas. Então, vou listar aqui algumas aplicações das quais você já deve ter usado a maioria, ou todas. Primeiramente, a web. Sempre que você abre o navegador, como Google Chrome, Firefox, Opera, você está utilizando a web. A web é a principal aplicação da internet, mas não é a única, existem diversas. Existe, por exemplo, o e-mail, que aí você pode utilizar e-mail não necessariamente no navegador, né? O e-mail é uma aplicação que existe antes, foi inventada antes da web. Então, o envio de correspondência eletrônica, que é o e-mail, foi uma aplicação feita para funcionar na internet. Outro exemplo de aplicação, vídeo, né? Stream de vídeo sob demanda, como no exemplo Netflix, Amazon Prime e outros. Outra aplicação, compartilhamento de arquivos, como, por exemplo, com o Torrent, o protocolo Torrent, e no exemplo aqui o aplicativo MiTorrent, né, que talvez você já tenha utilizado. E sem dúvida o WhatsApp, um programa de compartilhamento de mensagem instantânea, que é extremamente utilizado, e também uma aplicação feita para funcionar na internet. Então aqui são exemplos de 5 categorias de aplicações, existem outras, ok? Jogos online, transferência de arquivos e muitas outras aplicações que são essenciais, que são muito utilizadas na internet. E aqui a gente finaliza essa primeira introdução do que é a internet. A próxima aula eu vou falar sobre o que são protocolos de comunicação em redes. Obrigado.